Então, gente, dando continuidade ao assunto, né, sobre urbanização, antes de mais nada, vocês fizeram a pesquisa que eu pedi? Bem, acho que não, né? Bem, lembrando um pouco mais sobre redes urbanas, o que vocês lembram sobre rede urbana, gente? O que vocês lembram mais? Vocês poderiam lembrar sobre rede urbana? Aquele sistema que interliga as cidades, vilarejos, Exatamente, capitais, é isso mesmo. sobre esse sistema todo. Isso, nessa questão, né, de ligação, né? Hoje em dia, o que mais liga essas cidades uma com a outra, além das rodovias? Internet, TV, essas coisas. Exatamente, os meios de comunicação, né, que podemos utilizar hoje em dia, né, mas hoje em dia, né. As rodovias mais são utilizadas, né, para nos deslocarmos de uma cidade para outra, né, para resolver algo, né, quando naquela cidade não tem o que você quer resolver. Então você tem que se deslocar, né, para isso, né. Mas hoje em dia, com a internet e tudo mais, você pode resolver tudo de sua casa, grande parte das coisas, né, podemos dizer isso, né. Então, lembrando aqui um pouquinho, a rede urbana, né, manifesta-se na integração de cidades em nível local, regional e global. Essa rede estrutura-se, né, por meio de uma hierarquia, e que as cidades menores costumam ser relativamente, né, dependentes das cidades maiores e economicamente mais desenvolvidas. Né? Então, é aquela questão do menor para o maior, nessa questão da hierarquia. Lembra, né, que a gente falou semana passada? Né? Então, nós temos aqui, né, um esquema de rede urbana, né, a interdependência das cidades, né, com suas produções diferenciadas. Nós temos um esquema clássico, né, que nós temos aqui a vila, cidade local, centro regional, metrópole regional e a metrópole nacional. E hoje nós temos o esquema atual, né, que a vila pode se ligar diretamente com a metrópole nacional, né, cidade local se interligando com a metrópole nacional e assim sucessivamente. Você pode se ligar diretamente na metrópole nacional. Não precisa sair da vila para a cidade local ou centro regional. Você pode ir direto para a metrópole nacional no esquema atual da hierarquia urbana, hoje em dia. Então, nós temos aqui a rede urbana, né, formada pelo sistema de cidades interligadas umas às outras através de sistemas, né, de fluxos de transportes, comunicações, entre outros, como o Otto falou agora há pouco. Obviamente, né, é, as redes urbanas dos países desenvolvidos são mais densas e articuladas, né, pois tais países apresentam um alto nível de industrialização e de urbanização, economias, né, diversificadas e dinâmicas, vigoroso mercado interno e alta capacidade de consumo. Quanto mais complexa a economia de um país ou de uma região, maior é a sua taxa de urbanização e a quantidade de cidades mais densa é a sua rede urbana. Portanto, maiores são os fluxos que as interligam. Assim, as redes, né, das cidades mais densas e articuladas surgem justamente naquelas regiões do planeta onde estão as megalópolis. Então, nesses pontos, o que vocês poderiam acrescentar mais ou tiver alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida aí ou poderiam acrescentar algo mais aí ou não? E então, gente, Nada a acrescentar. mais alguém? Franciele? Caroline? Rayane, menina do Google?
Jean, acrescentar, Jean? Francisco? Nada, né? Beleza. Então vamos lá. Né? Então nós temos aqui questões urbanas, né? E a questão da industrialização dos países também, né? Os países desenvolvidos, né? Tem uma industrialização de ponta, digamos assim, em comparação aos países subdesenvolvidos e os países emergentes. Né? Então nós temos aqui um esquema, né? De uma rede urbana, onde nós temos a metrópole, né? Nesse cubo azul, né? A pirâmide seria a capital regional, né? E as referências, né, seriam as cidades. A linha preta seria o fluxo de pessoas e a linha vermelha, né, seria o fluxo de bens de capital. Mas o que seria o fluxo de bens e capitais? O que seria o fluxo de bens e capitais? Perguntou o que foi, né? Não, o que é? O que é, né? Fluxo de bens e capitais, o que é? Ahn, itens para comércio, assim, tipo celular, tablet, ou pode ser uma comida mesmo, essas coisas. Exatamente, né? Bens materiais, né? Duráveis, não duráveis, né? E capitais seria o dinheiro, né? Circulando o dinheiro, né? Entre as cidades, né? Querendo ou não, o dinheiro circula pelas cidades afora, não é isso? Então nós temos as redes em países subdesenvolvidos, né? As redes urbanas de muitos países subdesenvolvidos, particularmente daqueles de baixo nível de industrialização e urbanização, são muito desarticuladas. Por isso, as cidades estão dispersas no território, muitas vezes nem mesmo formando propriamente uma rede, né? Enquanto o sistema rede é deficiente e não atende a necessidade de todos. E como assim não atende a necessidade de todos, essa rede? Como seria isso? Alguém saberia dizer? Essa questão eu não sei, não. Alguém poderia ajudar aí o colega, Alton? Francisco? Matheus? Rodrigo? Nessa questão, então, podemos falar, né, por exemplo, num país subdesenvolvido, né, às vezes, se você quer algo, você tem que, ao invés de ir para uma cidade local, você tem que ir logo para a metrópole local, resolver esse problema. Às vezes não consegue, né? Às vezes você tem que sair de um estado para o outro para conseguir algum atendimento prioritário, conseguir um atendimento, né? Porque às vezes naquela região onde você vive não consegue. Já nos países desenvolvidos, né? Já é o contrário, né? Você não precisa sair daquela sua região para ter um certo atendimento, digamos assim. Um exemplo, né? O crescimento rápido, né, de algumas cidades, que acaba culminando no fenômeno da metropolização, é resultado da incapacidade, né, da criação de empregos na zona rural, seja em cidades pequenas e médias, o que força, né, o deslocamento de milhões de pessoas para cidades que polarizam, né, a economia de cada país. Acrescenta-se isso, né, ao fato de que esses países, com raras exceções, apresentam altas taxas de natalidade e, portanto, né, alto crescimento demográfico. E está formado o quadro que explica o rápido crescimento das metrópoles no mundo subdesenvolvido. Certo? Alguma dúvida aí por enquanto?
Beleza. Né? E aqui nessas imagens, o que vocês poderiam comentar aí nessas imagens? O que vocês poderiam comentar? A prefeitura não paga o buraco, não. Pois é, né? O que mais? Superlotação de trem ou de ônibus. Ah, tá. Eu ia perguntar, cadê o trem aí? Né? É o trem. Realidade do transporte público. Tá um pouco ruim, Alana, seu microfone. Né? Podemos ver a precariedade, né, do transporte público, né? Podemos falar também a superlotação, né, nos ônibus nesses países subdesenvolvidos, né? Como, por exemplo, nós podemos ter um exemplo aqui em Aracaju, né, esses ônibus lotados que vemos no nosso dia a dia, né, principalmente no horário de pico, né? Além, né, da infraestrutura, né, das ruas, onde nós vemos ruas esburacadas, né? Vemos também, assim, a questão de que a prefeitura, né, o governo local das cidades, né, não, não faz essa manutenção nas ruas, né, e só vemos a manutenção dessas ruas em época de eleição, como sempre acontece, né, não importa qual é o partido que está na frente, está disputando, né, sempre em época de eleição a gente vê aqui todo mundo trabalhando para melhorar a cidade, mas passou as eleições, acabou isso. Nós temos a questão da violência gerada pela urbanização no Brasil. Com a urbanização, cria-se também um meio social extremamente favorável à proliferação de outros problemas que atormenta, né, o cotidiano de milhões de pessoas nas grandes cidades dos países subdesenvolvidos. A violência urbana, roubos, assaltos, sequestros, assassinatos, atinge milhares de pessoas, né, todos os anos, e fazendo muitas vítimas fatais, infelizmente, né? Sem contar ainda a violência no trânsito, que faz tantas outras vítimas de acidentes. É por essas razões que o estresse é o mal do século, atingindo principalmente os habitantes das grandes metrópoles, tanto os países subdesenvolvidos como nos desenvolvidos. Pois muitos desses problemas também ocorrem em metrópoles de países ricos, né? E essa questão também, nesses países desenvolvidos, né, leva-se muitas pessoas ao suicídio, infelizmente, né? Um exemplo, né, podemos dar como no Japão. Né? Não sei se vocês sabiam disso. Né? E aqui nós temos assim, teremos, né, uma placa de trânsito, né? Mas os moradores, né, alteraram essa placa, né, colocando assim uma área sujeita a assalto, né, mostrando que aquele bairro não é um bairro tranquilo como antigamente era, né? E sim, hoje em dia, né, tendo esse grande número de assaltos, né? Infelizmente. Diante da inexistência, né, de uma política preventiva primária, ou seja, as melhores condições socioeconômicas, é grande a quantidade de jovens marginalizados que ingressam no crime por falta de oportunidades ou por ser a opção mais fácil, né? Principalmente naquela questão, né, das favelas. Né? Infelizmente, as crianças, né, são os mais vulneráveis nessa questão de favelas, né? O traficante está lá, né? Aí diz assim, quer ganhar dinheiro fácil? Então, é o jeito mais fácil de aliciar as crianças, né, a se tornarem os famosos aviãozinhos e depois começarem a entrar no mundo do crime. E, infelizmente, é o que mais acontece isso, principalmente nas favelas.
né? Nós temos aqui um exemplo, né, de uma escola inacabada no bairro 17 de Março, aqui em Aracaju, né? Então, nós vemos assim que os políticos não dão muita atenção para a educação, né, aqui no Brasil, né? Preferem dar prioridade a outras coisas. Mas a educação, infelizmente, é uma das coisas que são não dão tanta atenção, deixa para o último caso, digamos assim, infelizmente. E por que as pessoas entram no mundo do crime? Por que será? Né? O mundo do crime, né, é uma opção contraditória ao trabalho convencional. Veja por este lado, o trabalho convencional tem suas exigências, por exemplo, ter um emprego confiável, um ambiente próspero para um possível emprego, um mínimo de educação, porte físico, experiência em determinada área, entre outros, né? Fora esses aspectos, um trabalhador comum não obtém a remuneração imediata. Geralmente ela vem mensalmente. É o principal caso aqui no Brasil, né, dos brasileiros. Já o mundo do crime não atende nenhuma especificação. E o retorno do capital é imediato. Mas também tem suas consequências, né, gente, sobre isso. Não seria isso ou não? Seria isso ou não, pessoal? Eita, meu fone estava mutado aqui. Fala aí novamente, por favor. Agora eu esqueci o que eu ia falar. É só lembrar. Não, tem Alzheimer, esqueci o negócio, professor. A Sabe questão, quando né, das consequências, né? Não sei essa questão das consequências. Tá. Esqueci. Deixa quieto. Não tá lembrando nada não aí. Né? Nós estamos aqui, né, massas de dinheiro, né, apreendidos, né, em operações policiais. Vemos acontecendo atualmente, né, e principalmente agora, né, que tivemos aquela operação policial no Jacarezinho, né, que está em investigação, esse ato policial que houve lá. A maioria das pessoas, né, entram nesse mundo por falta de oportunidade de emprego, né, falta de estabilidade social, entre outras coisas. A violência, embora exista, né, em todos os meios, apresenta-se de forma mais frequente nos meios urbanos. Portanto, as ciências sociais têm se encarregado, né, de tentar compreender melhor esse fenômeno, de contribuir na luta pela diminuição da incidência da violência urbana. O desafio está nas complexidades, né, das relações do meio urbano e das infinitas motivações para a violência, que, como dito antes, pode vir do contato entre indivíduos ou mesmo ser institucionalizada. Além disso, né, o crescimento desordenado de uma área urbana cria espaço para todos os tipos de violência. Dentre os fatores que motivam a violência no meio urbano, alguns se destacam pelo grau de influência que exercem sobre a vida cotidiana do indivíduo social. Entre elas estão a pobreza, a segregação étnica ou o racismo, o nível de criminalidade e a insegurança que não se resume apenas na estruturação ou na existência da segurança pública apoiada nos órgãos de policiamento, mas tem mais relação com a situação de não seguridade do bem-estar próprio daqueles que não possuem meios para isso. Então, nesse sentido, né, podemos falar o quê? A violência urbana está estritamente ligada ao enfraquecimento do Estado, que não consegue assegurar, né, uma condição de vida digna àqueles que governam. E esse fato é particularmente sentido pelas pessoas em condições de pobreza e se veem desamparadas em suas necessidades básicas, né, sem ter a quem recorrer, sem nenhum meio de reparação para a sua situação. Neste caso, a exclusão social pode ser claramente percebida como um fator contribuinte. Certo, gente? Alguma dúvida aí nessa questão da urbanização,
e violência urbana. Alguma dúvida aí, gente? Nenhuma dúvida. Só tô vendo, acho que não é você, ó, que tá acordado, viu? Porque o resto da turma deve estar tudo dormindo, viu? A Maria Carolina acordou. Tô dormindo não. Rayane, olha, acordou. Acordou, Rayane? Eu não tava dormindo não, rapaz. Sei, eu te conheço, menina. Aquele dia você estava dormindo? Um minutinho aqui que estou abrindo aqui outros slides para vocês. Bem, então nessa primeira parte aqui da aula, vou deixar aqui, vou fazer aqui uma atividade para vocês, deixar aqui uma atividade para vocês, é coisa simples, para vocês responderem agora durante a aula, certo? Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. Já que ninguém está com dúvida. Então, gente, fiquem à vontade aí de fazer essa atividade aí. Qualquer dúvida, é só chamar, certo? Isso é pra fazer agora, né? Isso. E manda no chat. Oi? E bota no chat. Pode ser, não tem problema não. Você anota aí no seu caderno e a gente vai respondendo daqui a pouco no chat, todo mundo junto, para a gente comentar, certo? Beleza. Certo. Qualquer dúvida é só chamar.
Quem for terminando, é só falar, viu, gente? Pode falar aí, viu?
Saiu, aí tirou a foto, coisa, né?
Gente, desculpe, viu? Teve uma queda de energia aqui, meu modem desligou. Voltei. Terminaram a atividade? Eu terminei, faltou só duas questões que sai a foto. Só falta dois, então deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui novamente, certo? Desculpa aí, gente. Caiu a energia aqui, novamente. Quem não terminou, né, para a gente começar a corrigir. 5 minutos aí dá para terminar essas duas? Dá. Beleza.
Terminaram? Terminaram? Terminei. Beleza. E os outros, terminaram? Franciele? Certo. Vitor? Jean? Francisco? Gilson? Ah, certo, Franciele. Se preocupe não. Gilson, Jean, Caroline, terminou? Matheus? Mayara? Beleza. Otton? Rayane? Rodrigo? Terminaram? Beleza, Vitor. Então, vamos lá, a resposta de vocês. Quais são os fatores que condicionam a urbanização dos países desenvolvidos? Como foi que vocês responderam essa? Eu botei mecanização do campo e concentração de terras. Instalação de fatores de empresas multinacionais estrangeiras. Isso mesmo. Né? A segunda questão. Quais os principais problemas da urbanização dos países subdesenvolvidos? Falta de moradia, doenças e poluições. Exatamente, está certo. Segundo Franciele, né, surgiram uma gama de problemas sociais, tais como criminalidade, uso de drogas, poluição, doenças e falta de moradia. Isso mesmo, Franciele. Mas alguém queira completar a resposta delas? Estou vendo que foi um Ctrl-C, Ctrl-V de vocês. Ele está mandando lembranças, né? Pois é, ele manda lembranças, né, Franciele? Pois é, né? O que você entende por rede e hierarquia urbana? Essa é a terceira questão, né? Isso. Eu botei a estrutura mundial de subordinação e organização econômica das cidades. Isso mesmo. Continuando a Franciele, né? A resposta da Ana, né? Fazem parte da hierarquia urbana mundial, cidades globais, metrópoles nacionais, as metrópoles regionais e as cidades de menor porte. Gente, o Braille vai ficar sobrecarregado, viu? O Braille vai ficar sobrecarregado. Quais as diferenças, né, fundamentais entre a cidade tradicional e a nova hierarquia urbana? A tradicional era regional e a urbana pode atingir uma área maior. Isso mesmo. Né? Se fosse sala de aula, essas respostas, sala de aula presencial.
Não sei É porque a gente não tinha como pesquisar ali na escola, né? Aí fica complicado, né? É. A hierarquia urbana tradicional, né, era bastante rígida, segundo os níveis: vila, cidade local, centro regional, centro metrópole, metrópole nacional, metrópole mundial. Já na nova hierarquia urbana, né, não ocorre nivelamento, visto que uma vila pode facilmente se comunicar com uma metrópole nacional, por exemplo, devido aos grandes avanços da tecnologia e da informação, né? Porque a clássica oposição campo, cidade e agricultura e indústria já não são mais sentidos atualmente nas regiões mais ricas do planeta. Caroline? Porque não achou, não acharam, né? Não acharam a resposta, né, no Brian, né? O que é que eu acho, professor? Fala aí. Essa foi minha autoria, minha própria teoria, questão. Técnica. Isso. Muita questão. Então responda aí pra gente. Mas assim, atualmente o campo é altamente informatizado, além de controle das grandes indústrias. Isso mesmo. Tá certo, Ana. Né? Então, nós falamos assim, campo, cidade e indústria não fazem mais sentido atualmente nas regiões mais ricas do planeta. Por quê? Lá nos países desenvolvidos, né, o que tem na cidade tem no campo hoje em dia. Né? Não é igual antigamente que você tinha que sair do campo era para a cidade. Né? Tudo que tem no campo, hoje em dia, tudo que tem na cidade tem no campo. Né? Mas o que tem no campo não tem na cidade. Né? Digamos assim. Diga, Franciele. É a resposta da Ana. Certo. Só um minuto. Apareceu? Beleza. Né? Então, como a Ana falou, né, a resposta é bem certa. Parabéns, viu, Alana? Esse povo é imediatista, né, Alana? Pode nem esperar. E aí, professor, complicado aqui a comunicação. O povo imediatista. Qual que é a sua resposta aí para elas, por favor? Dá para esperar, hein? Então, enquanto a Alana está digitando a resposta, né, da questão anterior, eu vou vindo com a próxima pergunta. Então, vamos lá. Né? O que significa dizer que as instâncias são relativas hoje em dia? Devido ao meio ao qual a pessoa vai se locomover de um ponto para outro. Também o tempo se perdido. Exatamente, né? É questão de tempo, distanciamento e tempo. Antigamente, né, para você viajar de um local para outro, né, você levava assim, meses, dias e tudo mais, né?
Hoje em dia, você leva alguns minutos ou até horas para chegar de um local para outro, né? Isso mesmo, Franciele. Seu Ctrl-C, Ctrl-V está perfeito, viu, viu, Franciele? Telepatia. Certo. Tá rolando da outra aí, né? Então, vamos lá. Qual é a consequência disso na urbanização atual? A consequência desse meio de locomoção, né? Cada vez mais as pessoas encontrarem ocupações locais distantes de suas residências, gerando chamadas conurbações. E, Carol, o que é a conurbação médica, Caroline? O que é a conurbação médica, Carol? Eu também vi por conurbações também. Eu sei. Não, mas tá certo, né? Mas o que vocês lembram sobre conurbação, que vocês se lembram? E aí, Carolina, o que você lembra sobre conurbação? Franciele também pode falar. O que é a conurbação? A área urbana formada por cidades e vilarejos. Controlando seu áudio. Eu falei áreas urbanas formadas por cidades e vilarejos. Do outro. Isso mesmo, né? Como o Carol aí também, completando sua resposta, né? As cidades vão crescendo gradativamente até se encontrarem, né? Acontecer essa conurbação, né? A gente não sabe mais onde é uma cidade ou outra. Às vezes a gente percebe só uma divisa entre as cidades através de uma rua, uma ponte. Um exemplo, aqui em Sergipe, nós temos aqui a conurbação entre Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, né, e Nossa Senhora do Socorro. Nós temos a conurbação entre essas cidades. A única coisa que divide essas cidades hoje em dia é aquelas pontes. Se não fossem as pontes, a gente não saberia onde seria Aracaju, onde seria Socorro e onde seria a Barra, né, se não fosse essa divisão, né, entre essas cidades. Se não existisse isso, a gente não saberia, né, o que era qual era qual cidade, né? E com isso, com o crescimento dessa conurbação, pode acabar se tornando uma metrópole, como aconteceu em São Paulo. E crescendo cada vez mais, essas cidades crescendo cada vez mais, né? Por exemplo, São Paulo, né, se encontrando com o Rio de Janeiro, torna-se uma metrópole, certo? Uma metrópole nacional e se tornando uma metrópole mundial, uma megalópole. A megalópole, né, é a junção de duas metrópoles. São Paulo e Rio de Janeiro se tornam uma megalópole aqui no Brasil. Dando continuidade aqui ao assunto de vocês. Lembrando que a gente está mais participando das aulas, né? Que vai ganhando. Aí, provavelmente ganha um ponto extra aí, viu, gente? Quem está participando. Adorei. Uma mão lava a outra. Beleza, beleza. No mesmo que seja um Ctrl-C, Ctrl-V, tá valendo, viu? É o que, professor?
Mesmo que seja no Ctrl+C, Ctrl+V, a resposta está valendo. Claro que sim. Então, vamos lá. Apareceu para vocês? Sim. Beleza, então. Né? Então, nós temos aqui a urbanização aqui no Brasil. Né? Nos últimos 40 anos, a população brasileira inverteu sua localização. Né? Hoje em dia, mais de 80% da população vive em meios urbanos aqui no Brasil. Né? Hoje em dia já aumentou cada vez, aumentou um pouco mais. Hoje em dia, a população rural aqui no Brasil é mais ou menos 15% aqui no Brasil, a população rural. E a população urbana de 85% a 86%, mais ou menos, em frações, né, que o IBGE fala, as frações do IBGE. A evolução urbana, né? Como se deu essa evolução urbana aqui no Brasil? Alguém lembra? Alana, não. Certo. Caroline? Como se vê essa questão, né, da evolução urbana? Nós aqui no Brasil, né, tivemos o desequilíbrio urbano, né? Por que desequilíbrios urbanos? Por que houve desequilíbrios urbanos, Franciele? Desequilíbrio urbano. O que seria um desequilíbrio urbano? Desequilíbrio urbano é a questão, né, das cidades não planejadas no Brasil. Podemos falar isso, entendeu? Falando nisso, né, eu pedi, né, uma pesquisa sobre isso, né, cidades planejadas no Brasil, não foi? Alguém fez? Então, grande parte da parcela da mão de obra ociosa nas cidades, né, pessoas sem emprego, podemos falar isso, né? Em 1950, 1980, o Brasil começou a se tornar urbano nessa época. Por que começou a se tornar urbano nessa época? Em 1950, 1980, mais ou menos. Por que o Brasil começou a se tornar urbano entre 1950 e 1980? Alguém lembra disso? Então fala aí, Franciele. É só digitar, não precisa falar não, só é digitar. O Brasil começou a se tornar urbano porque a industrialização... obrigado, deixa para mim. Obrigado, deixa para mim. A urbanização, né, no Brasil começou nessa época porque a industrialização começou nessa época, né, entre 1950 e 1980, mais ou menos, principalmente na região sudeste, né, e com a construção de Brasília nessa época. Né? Então, houve o êxodo rural, principalmente a saída de muitos nordestinos para a região sudeste e centro-oeste naquela época, para São Paulo, principalmente, e Rio de Janeiro. Logo após Brasília, e tempos depois para o norte do Brasil,
para a Zona Franca de Manaus. A população brasileira cresceu 2,3 vezes, mais ou menos, cada ano. A população urbana cresceu 4,4 vezes. Pois é, né, Franciele? Dormiu. Houve a redução nas taxas de crescimento, né? Então, vai haver uma estabilização, né, em 2050 entre 240 e 250 milhões de habitantes nos anos de 2050. Né? A menina do Google, né, Franciele? Então, mais ou menos em 2050, a pirâmide etária brasileira vai se estabilizar. Então, não vai ter mais um crescimento urbano. E vai começar a ter aquela tendência, né, populacional, né, a tendência do país se envelhecer de vez, né, e a população jovem ficar menor que a população adulta e idosa, como está acontecendo agora na Europa. 75% da população vai estará vivendo nas cidades até 2050. E quais são os problemas? A distribuição espacial não homogênea. O que seria a distribuição espacial não homogênea? Seria isso, uma distribuição espacial não homogênea. O que seria essa população? Seria isso, aquela mistura, né? Parte nobre, parte periférica, tudo aquela misturada, né? A homogênea é tudo de um jeito só, mas uma parte heterogênea, né? Tudo misturado, digamos assim. Né? Então, aqui nós temos um gráfico, né? A população urbana e a população rural, né, até o ano 2000, né? E, novamente, torno a repetir, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos sobre o IBGE, né, no nosso censo demográfico esse ano. Em 1980, a população urbana era quase 70%. Né? No ano 2000, a população urbana chegou aos 80%. Hoje em dia, em 2020, né, com dados do IBGE, né, tomados em IBGE, né, a população chegou a 86%, mais ou menos, 85%, 86% da população urbana. E a população rural desceu para 14%, 15%, mais ou menos, entre esses anos, entre 2015 e 2020, mais ou menos. Né? E por que o Brasil apresentou uma urbanização tão acelerada? Né? A primeira causa foi a crise da cafeicultura, né? O pós-1929, né? A crise de 1930, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? O intensificado êxodo rural no país, o que aconteceu, né? Com a industrialização, né? O café ficou em queda, começou a chegar as indústrias no Brasil. Então, o pessoal que morava no campo começaram a ir para as cidades. A industrialização após a Segunda Guerra Mundial, né, as cidades passaram a ser atrativas, uma ilusão de uma vida melhor, com emprego, escola e hospital. Nós temos aqui o famoso ABC Paulista, uma foto de São Caetano, em maio de 1956, quando a indústria estava começando a crescer aqui no Brasil. E hoje em dia nós temos o ABCD Paulista, né? Essas letras seriam as siglas das cidades, certo? Por exemplo, São Caetano é o C, São Bernardo é o B, certo? Seriam isso. A falta de apoio, né, e de infraestrutura social ao pequeno agricultor, que vende suas terras ao latifundiário, né? Começa uma pressão do grande proprietário. Então, por exemplo, Franciele é dona de uma pequena área rural, né? Digamos assim que ela vem
seus produtos para vender em feira, na feira, né? Mas com a pressão, né, dos vizinhos, né, se tornando do negócio, né, força ela a vender sua terra para o vizinho. Hoje em dia é o que mais acontece, né? Então, esses pequenos produtores são forçados a vender suas terras para os grandes produtores, né? Porque não consegue ter concorrência. Infelizmente acontece isso. Nós temos a expansão da monocultura e da mecanização no campo, né? Hoje em dia, tudo mecanizado praticamente, então não precisa de tantos funcionários para trabalhar nas fazendas, né? Por causa das máquinas, a troca do homem pela máquina. A ampliação da estrutura latifundiária, né, no campo. Há uma necessidade de uma reforma agrária. Mas o que seria uma reforma agrária? Alguém saberia dizer? E aí, professor, o que é uma reforma agrária? Alguém saberia dizer o que é a reforma agrária? É a organização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais. Exatamente, né? A distribuição de terras, né, para quem não tem terras, né? Seria isso. Né? Que começou acontecendo, né, essa distribuição de terra, mas infelizmente sempre existe o lado podre da história, né? Os famosos grileiros que ocorrem nessas terras. Infelizmente é o que mais ocorre hoje em dia, principalmente na região norte do Brasil, lá em Belém, lá no Pará, quer dizer. Nós temos algumas consequências, né, que é a macrocefalia urbana, ou seja, o inchaço das cidades, né, que passam a apresentar intensa favelização, falta de infraestrutura social e a hipertrofia do setor terciário, né? O que seria essa hipertrofia do setor terciário? Alguém saberia dizer o que seria essa hipertrofia do setor terciário? O que seria hipertrofia, pessoal? Pessoal que faz academia. Se hipertrofia, alguém sabe dizer? Franciele? Ganho de massa muscular. Exatamente. E na questão da terceirização do setor terciário, quer dizer, setor terciário, o que seria isso? O aumento da produtividade. Exatamente, o aumento das atividades, né, de serviços e comércio, seria isso. Certo? Agora, né, Franciele? Agora, né?
Infelizmente, nós temos a segregação espacial, né, que é visível em países subdesenvolvidos, né, com a população desordenada das favelas, contrastando, né, com o moderno e a riqueza dos condomínios de alta classe, né, de classe alta, né, e a cidade formal junto com a cidade formal. Né? O que seria uma cidade informal? E, Mamacita, o que seria uma cidade informal? São constituídas pelas favelas e por moradias construídas em áreas que normalmente não têm título de propriedade. Exatamente, né? Se essas cidades, assim, entre aspas, né, não planejadas, né, que começam a crescer, né, começam a crescer desordenadamente, né, e tem, digamos assim, entre aspas, suas próprias leis, né, seu próprio comércio com seu próprio preço. Seria isso, exatamente, Alana. Isso mesmo que você colocou. Né? Como vocês podem ver aí, né, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, né, essa questão da cidade informal. Nós temos um intenso processo, né, de metropolização no Brasil, com crescimento exagerado, com cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba, Salvador e outras, né? Começa esse intenso crescimento, né, e começa a perder a área verde dessas cidades, certo? Essa questão da grande transformação na história da humanidade, nós damos continuidade na próxima aula, viu, gente? Daqui a pouco acaba a aula, então não vai dar tempo de dar continuidade sobre isso. Não, dá tempo sim. Então, nós temos... Só finalizando aqui rapidinho. Qual seria, então, a grande transformação da história da humanidade? Nós temos a Revolução Industrial, né, e no início, né, a urbanização e a industrialização juntas, então as duas andam juntas, né, o crescimento populacional, a melhoria do bem-estar social, o êxodo rural, né, que é a saída do campo para a cidade, mas hoje em dia existe o êxodo urbano. Né? O que seria o êxodo urbano, gente? O que seria o êxodo urbano hoje em dia? O êxodo urbano, né, é a saída do homem da cidade para o campo, de volta para o campo. Entendeu? E a degradação ambiental que vem ocorrendo, infelizmente, com as matas, né, ciliares, né, as florestas locais. Infelizmente, o que mais vem acontecendo. Certo, gente? Bem, como faltam 5 minutos para finalizarmos a aula, né, vocês têm alguma dúvida ou não? Tiveram alguma dúvida nessas aulas ou não? Não. Não? Tá tranquilo aí, Franciele? Tranquilidade hoje. Sim. Beleza. Carol também não. Cadê amanhã, dizendo que não dorme? Então, pessoal, vocês se cuidem, viu? Semana que vem a gente vai falar novamente, tá bom? A gente começa uma breve revisão para o simulado de vocês. Tá bom? Se cuidem e até a próxima.